Olá, meus irmãos. Rubens Pantano Filho, da Academia Campinense Maçônica de Letras. Estamos aqui para mais um Tempo de Estudos. E o tema de hoje é muito importante, muito conhecido por nós todos, que é sobre o Salmo 133. Salmo esse que sempre lemos na abertura dos nossos trabalhos em loja, no grau de aprendiz maçom. Então vamos a ele. Primeiramente, está aí na tela o Salmo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bem, e que podemos tirar de interpretação desse salmo? Bom, primeiro, o termo salmos tem origem numa palavra grega, que tem o significado de poema, originalmente cantado com acompanhamento de instrumentos musicais. O livro dos Salmos é uma reunião de cânticos e louvores ao Senhor que foram escritos a partir do 10º século antes de Cristo por Davi, Asafé, Salomão, Moisés, entre outros, sendo que o maior número deles é atribuído a Davi. O primeiro verso do Salmo mostra a sua temática principal, a unidade do povo de Deus no contexto do reinado teocrático de Davi. A expressão irmãos vivam em união refere-se ao povo de Israel como um todo, ou, mais provavelmente, como uma figura de linguagem, a unidade das 12 tribos de Israel. A expressão dessa forma nos dá uma direção natural para a interpretação do texto. O verso primeiro, então, refere-se à unidade do território de Israel. Portanto, ele está traçando um programa de convivência amena e construtiva. Observe que a palavra irmão se revela como uma necessidade entre os homens. O salmo é, então, dessa maneira, uma expressão de bênção, relatada na expressão bom e suave, na unidade do reino de Davi. Bom, em seguida, o Salmo traz a expressão óleo precioso. Os óleos vegetais são, na verdade, produtos formados por triglicerídeos, geralmente extraídos de sementes ou frutos das plantas, das quais muitas são comestíveis, tratando-se de substâncias comumente biocompatíveis. O óleo precioso citado, elaborado pelos perfumistas, ou seja, aqueles que se dedicam à arte do perfume, provinha de olivas, das sementes do linho, das amêndoas e de outras plantas apropriadas, sendo então utilizado para a unção sagrada, para ungir tanto reis como sacerdotes. As figuras nos versos 2 e 3 do Salmo são as aplicações diretas da expressão de louvor. Mostra as 12 tribos debaixo do serviço sacerdotal providenciado por Deus. A unção do sumo sacerdote Arão sobre toda a casa de Israel e os resultados dessa unção, quais são? A bênção do sacerdócio para o povo. A descendência de Arão, na verdade, foi utilizada por Deus naquela época para abençoar a Israel. Arão foi um membro destacado da tribo de Levi, irmão mais velho de Moisés, e o seu principal colaborador. Na tradição bíblica, ele foi o patriarca e fundador da classe dos sumos sacerdotes dos judeus. Quando Arão foi ungido, como descreve o livro da Gênesis, o óleo consagrado foi derramado sobre sua cabeça, representando então a sua purificação, para que de forma sagrada ele pudesse exercer a sua função de sacerdote. O colar da veste que o sumo sacerdote carregava tinha 2 pedras de ônix, nas quais estavam escritos os nomes das 12 tribos. Então, na unção, não é o sacerdote só que era ungido, mas também aqueles que ele estava representando. Por isso o óleo desce da cabeça sobre a barba e sobre o colar das vestes, onde estavam representadas as 12 tribos de Israel. De modo que somente na unidade é que Israel poderia receber o exercício do sacerdócio.
Algo importante também destacar é que desde os tempos mais remotos, a barba do homem sempre foi considerado um símbolo importante. Recebeu o tratamento especial dos mais variados povos, né? Não simbolizava somente masculinidade, mas também era símbolo de status, de honestidade, de respeito, né? O homem de barbas longas era uma figura então respeitada, sábia, né? Digna de confiança e credibilidade. Bem, os israelitas tinham especial estima pela barba. A ela conferiu um forte merecimento, apreciável atributo do varão e que externava então a sua dignidade. Aí, se a gente continua lendo o Salmo, na sequência ele vai falar sobre o orvalho. O orvalho é algo que a natureza nos oferece, é um fenômeno físico, né? O qual a umidade do ar precipita-se por condensação na forma de gotas, pela diminuição de temperatura ou contato com superfícies frias, né? Nas regiões onde as chuvas são escassas, o orvalho exerce um papel muito importante na umidificação das terras. Assim, ele é fundamental para manter o solo fértil. O verso 3, então, ele traz uma nova figura. Ele diz, como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Bem, a comparação não se concentra no orvalho de Hermon, mas sim no resultado, o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E por que isso? O Monte Hermon, ele fica no extremo norte de Israel e era bem conhecido já pelos efeitos que o seu orvalho produzia e produz até hoje. O Monte Hermon é muito alto, seu cume em geral coberto de neve, e assim o orvalho decorrente rega toda a região em volta, fazendo da mesma então uma área fértil e produtiva. Bem, o contraste entre Hermon e Sião é bem extremo. Enquanto o primeiro ele é representando então a vida, né, pela sua umidade, etc., pela sua situação geográfica, Sião é a fronteira do deserto, que simboliza então morte e sequidão. A partir de Sião, na direção sul, só se encontra terra seca, sem vida, enquanto a região do Hermon é rica em águas. A região do Negev, ao sul de Sião, depende de cursos temporários de água que vêm das montanhas após as chuvas mais ao norte. No mais, encontra-se o Mar Morto, que por seu alto grau de salinidade não suporta nenhum tipo de vida, né? Então Davi utiliza-se desse recurso poético, analisado anteriormente, para demonstrar o significado pleno de ambas as figuras de linguagem. Note que o verbo descer, como consta aí na tela, ele aparece 3 vezes no texto. Está no particípio, expressando uma ideia de continuidade, a continuidade da bênção do sacerdócio sobre Israel. Hermon e Sião são 2 extremos, 2 polos geográficos que representam a unidade norte e sul de Israel. Hermon e Sião, sendo tão distantes fisicamente, possuem um elo comum, que é o Rio Jordão. Este rio corre de norte a sul, banhando todo Israel, morrendo no Mar Morto. O nome Jordão provavelmente é derivado do verbo descer, sendo então o que desce. Uma das fontes do Rio Jordão é exatamente um ribeiro chamado Banias, que nasce na base do Monte Hermon. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a riqueza de vida do Hermon faz-se presente em toda a extensão de Israel até as proximidades de Sião. Aquele que desce, no Salmo, o óleo que desce sobre a barba, desce sobre as vestes, traz a bênção sobre todo Israel. Ainda que o norte abençoe todo Israel, é no sul que Yahvé ordena a bênção. Em Sião é que as bênçãos espirituais para todo Israel estão. Em Sião, Yahvé estabeleceu o seu rei e o seu sacerdote, 2 ofícios de bênção para todo o povo na unidade. E qual é a bênção prometida? A vida para sempre. O país inteiro, Israel, é retratado com o rosto sacerdotal, do Hermon ao Sião, da cabeça ao corpo. Voltando então aos versos 2 e 3, a terra é ungida com orvalho, assim como Arão
é ungido com o óleo da consagração. O país não é somente unido, é também abençoado, né? O ponto focal da santidade e bênção é Sião, porque lá o Senhor ordenou a sua bênção para sempre. Para nós, maçons, o Salmo 133 nos propõe uma reflexão. Um dia, um norte, que estabelecemos também uma união fraternal entre nós, na nossa ordem, união essa que desça ou percorra as nossas colunas, os nossos templos, abençoando assim toda a nossa irmandade. Desse modo, uma vez abençoados, fortalecidos e aperfeiçoados e irmanados, nós seremos os construtores para a construção, então, de um mundo mais justo e mais igualitário. Aqui estão as referências utilizadas, além desses artigos. Publiquei também um texto sobre esse tema, juntamente com meu querido irmão Juarez Aparecido Costa. Muito obrigado por estarem presentes no nosso tempo de estudo. Até o próximo.